Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou fundador do Movimento Milênio. Hoje é 25 de agosto de 2023 e eu gravei esse vídeo aqui para poder compartilhar com vocês uma tese do movimento sobre um dos temas mais polêmicos e obscuros da Bíblia. Quem são os 144 mil de Apocalipse 7, tá? Antes de apresentar essa minha tese, eu quero dizer que tudo o que eu vou mostrar aqui é um dos pilares nos quais o movimento Milênio foi criado, ok? Se você quiser acessar o nosso site, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o link e lá você vai poder entender um pouquinho melhor de quais são os nossos principais objetivos e a nossa principal missão, tá? Também vou deixar aqui o meu contato e os comentários abertos para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas a respeito das informações desse vídeo, ok? Quero que fiquem à vontade, contudo eu vou fazer obviamente um filtro para excluir qualquer tipo de comentário que falte com respeito tanto ao movimento, às interpretações que eu vou colocar aqui, quanto às formas de se interpretar a mesma passagem que sejam de outras visões. Eu não quero que ninguém fique aqui agredindo outras visões ou denominações, não. Eu estou aqui só para compartilhar aquilo que eu acredito ser essa visão do 144, esse entendimento da passagem dos 144 mil, tá? Como eu disse, não estou aqui para desrespeitar ninguém ou criticar qualquer tipo de posicionamento teológico de outras religiões, eu quero apenas compartilhar o que eu acredito ser uma revelação dada por Cristo através do seu Espírito Santo para o trabalho que nós estamos iniciando através desse movimento, tá? Esse vídeo ele é praticamente o lançamento desse movimento, né? E a minha oração é para que ele possa realmente contribuir com a Igreja de Cristo, formada tanto por judeus messiânicos quanto por não judeus, ok? E que estão espalhados por toda a face da terra. Desde já eu peço perdão aos irmãos pela qualidade do vídeo, seja do áudio, pois realmente é a minha primeira vez que eu estou gravando um vídeo assim, mas inclusive vocês podem perceber que eu estou lendo um pouquinho daquilo que eu anotei, porque eu realmente não quero errar naquilo das informações que eu vou passar. Mas o que importa aqui realmente é a mensagem, não o mensageiro, tá? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em tudo aquilo que eu vou dizer, ok? O meu maior objetivo hoje, como lema inclusive do nosso movimento, é viver hoje o reino futuro. E nessa esperança da volta de Cristo, para estabelecer o seu reino milenar, eu fui agraciado com uma compreensão diferenciada dessa passagem e que trouxe luz ao meu espírito e principalmente paz ao meu coração, ok? Não quero aqui que vocês pensem que eu sou alguma coisa ou sou alguém melhor do que as outras pessoas, não é nada disso, né? Todos nós somos servos de Cristo, né? Eu sou só um vaso na mão do oleiro, não tive nenhuma visão angelical a respeito de tudo aquilo que vocês vão ver aqui, nada sobrenatural aconteceu para que eu pudesse estar compartilhando com vocês esse entendimento. Na verdade, foi motivo de uma busca intensa e profunda do que realmente são esses 144 mil e como exemplo até de Daniel, que realmente procurou ali entender, né, o significado das coisas, eu também fiz a mesma coisa, debaixo de jejum, debaixo de oração, debaixo de muita leitura e muito estudo de todas as visões que até hoje foram apresentadas sobre os 144 mil, tá? Eu pretendo ser o mais breve possível, eu vou apenas expor alguns pontos principais, farei algumas justificativas e de como cheguei a toda essa conclusão. Eu sei que muitas dúvidas e controvérsias elas podem surgir desse entendimento e como eu disse, você poderá ver aqui os meus contatos logo abaixo para que você me envie e na medida do possível eu espero conseguir responder a todos, tá? Também deixei o link do e-book que eu escrevi a respeito do entendimento do que é o reino milenar de Cristo na Terra, tá? E ao adquirir esse e-book, eu vou reverter parte da renda desse e-book para um movimento milenar, para a criação desse movimento ou o crescimento desse movimento, tá? E também vou dar oportunidade para você fazer parte de comunidade do movimento milenar e assim a gente pode conversar lá, orar junto, interceder junto e principalmente trabalhar junto para que o reino de Cristo se estabeleça sobre a terra e que a gente possa apressar a sua volta, ok? Feita essa apresentação, eu quero colocar algumas premissas com base no entendimento daquilo que eu vou compartilhar, tá? Então vamos lá. Como primeira premissa, novamente eu quero destacar a humildade em estar compartilhando com vocês tudo aquilo que foi
mostrado tudo aquilo que foi entendido da minha parte por esse texto. Tá? Como eu falei, foi debaixo de muito estudo, de muito jejum, de muita oração, mas nós cremos também nessa direção do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E acredito que realmente tenha sido uma das revelações, porque de tudo aquilo que eu tenho estudado e visto, poucas ou quase nenhuma das informações que eu vou compartilhar, ela foi dita por algum estudioso, ok? Então, assim, infelizmente, alguns foram além das escrituras, né? E eles caíram ou tomaram interpretações totalmente equivocadas, né? Principalmente em ser um grupo exclusivo de salvos, tá? Mas eu sei que muitos que apresentaram todas essas interpretações também a respeito dos 144 mil fizeram de boa fé, né? Com o objetivo de edificar a Igreja de Cristo, ok? Para apresentar essa tese, então, eu, como eu disse, realizei inúmeros estudos, li muito conteúdo, material, principalmente online, assisti dezenas de vídeos e todo esse conhecimento foi regado com muito jejum e muita oração, né? Entendo que ao compartilhar esse vídeo, eu estou contribuindo para o reino e eu vou repetir, qualquer referência desse entendimento em qualquer outros materiais que eu consultei, eu não encontrei. Realmente, esse vídeo eu estou fazendo com um profundo temor em compartilhar, porque eu entendo que realmente seja algo da parte de Deus para as nossas vidas, né? Como diz o rei Salomão, a glória de Deus é ocultar certas coisas, enquanto tentar descobri-las é a glória dos reis ou a glória dos homens, tá? Felizmente nós vivemos não vivemos mais na época do rei Salomão, mas temos aí a promessa de Cristo de que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria em seu nome, esse nos ensinaria todas as coisas, tá? Como disse, sou apenas um vaso, um instrumento, e que toda a honra e toda a glória desse entendimento seja dada única e exclusivamente a Deus, tá? A minha segunda premissa é que eu quero dizer que esse entendimento, ele parte do pressuposto da literalidade do reino messiânico de Cristo na Terra, tá? Então, sim, para mim, o reino messiânico, ele é um número literal, ou seja, como está em Apocalipse, ele é um reino de 1000 anos, tá? Ele é um reino que está ligado diretamente à nacionalidade do Estado de Israel, ou seja, Israel será neste reino a cabeça das nações, tá? E todas as promessas que o Senhor fez aos israelitas, elas deverão se cumprir durante esse reinado. Muitas promessas que nós vemos ali nos profetas, elas deverão se cumprir, inclusive as promessas feitas pelo próprio Jesus, ok? Entender a literalidade do reino na terra é também entender todas as promessas de Deus feitas não somente a Israel, mas principalmente as promessas feitas a Abraão, né, o nosso pai na fé. Deus tem um pacto com Abraão que não pode ser quebrado, uma vez que o próprio Deus jurou por si mesmo que o abençoaria. Se nós, os não-judeus, somos abençoados por meio do pacto de Deus com Abraão, de que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, quanto mais os seus descendentes legítimos. Tá? O amor de Deus pelos patriarcas ainda se mantém vivo e irá novamente ser visto em sua plenitude, muito em breve, sobre todos os povos da terra. Todas as promessas de Deus, elas irão se cumprir. Nenhuma delas irá falhar, por mais demoradas que possam parecer. Ok? E por fim, como terceira premissa, a respeito da interpretação literal do texto, como vocês já viram que eu interpreto literalmente o reino milenar, eu também vou seguir no mesmo entendimento, na mesma linha de raciocínio, para a interpretação literal do texto sobre os 144 mil. Tá? Esses 144 mil, então, eles são verdadeiramente um número, tá? Serão sim 144 mil judeus. A nacionalidade deles não pode ser questionada, até pela descrição que existem ali a respeito do detalhamento das tribos. Tá? Esses 144 mil são um grupo muito especial para Deus, e nenhum outro povo da terra poderá cumprir o que está descrito no capítulo 7 de Apocalipse com relação aos 144 mil, e isso não pode ser mais negligenciado ou alegorizado. Tá? Por melhores que tenham sido as intenções, nós precisamos verdadeiramente nos firmar ali no entendimento literal desse texto. Tá? Para concluir, eu vou utilizar essa passagem para comprovar a importância dos judeus e de sua nacionalidade para o cumprimento dos planos e dos propósitos eternos de Deus, e o completo entendimento desses textos bíblicos. Eles estão além de uma simples compreensão racional das Escrituras, e nós precisamos principalmente do que os exegetas judaicos chamam de um entendimento oculto, né, ou o que eles falam de entendimento sod,
porque isso só é possível através de uma revelação do Espírito Santo. Então, sendo cumpridas todas essas premissas, agora nós vamos para o texto bíblico e eu quero apresentar a minha tese. Primeiro vou ler o texto bíblico de Apocalipse 7, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E viu o outro anjo subir do lado do sol nascente, o que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Áser 12.000 selados, 12.000 selados da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Isacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados e da tribo de Judá 12.000 selados, ok? Eu usei inclusive essa tradução da Almeida Corrigida Fiel porque ela é bem específica, ela usa a expressão 12.000 selados para cada tribo, então ela fica muito bem evidenciada que realmente são tribos, né, são descendentes dos israelitas, os filhos de Jacó, ok? Qual que é, então, a nossa tese de interpretação? Vamos lá. Os 144.000 são judeus messiânicos, separados de todas as nações da terra, descendentes das tribos de Israel, que esperam pela volta de Cristo para reconstruir o templo e reinar sobre toda a terra. Como prova da sua fé, dedicação e consagração, todos esses 144.000 realizarão um voto de Nazireu e por isso serão selados para um testemunho especial durante a tribulação e uma recompensa especial no reino milenar. Alguns desses itens aqui eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, né? Talvez o que deva chamar mais atenção aqui é essa dedicação e essa consagração especial com relação ao voto do Nazireu, né, o voto de nazireado, e depois eu vou explicar o porquê que eu entendi que existe esse voto dos 144.000, e que sim, eles são judeus messiânicos, eles não são judeus do Estado de Israel atual, por assim dizer, do modelo ortodoxo de fé atual. Não, eles já são judeus convertidos, né? Eu até não gosto de usar essa palavra convertidos, mas eles já são judeus que receberam a fé em Jesus como seu Messias. Acho que fica melhor colocado assim. São judeus que receberam a Jesus como seu Messias, como seu Senhor, Salvador, creem na volta de Cristo, que vai se instalar não somente o reino milenar sobre a terra, mas também vai reconstruir o templo, enfim. E aí a gente agora vai detalhar um pouquinho mais a respeito dessa tese de interpretação. Os 144.000, vamos lá. Entendemos que o Apocalipse possui realmente muitas passagens simbólicas, contudo, uma vez que cremos na literalidade do texto para a realização do reino milenar, cremos que os 144.000 também são números literais e não alegóricos. Então nós, como eu disse no começo, nós não podemos tirar a importância desse número, porque ele revela algumas verdades que nós vamos ver daqui para frente, e não podemos em nenhum momento deixar de entender que esse número é realmente literal e que o Senhor, nosso Senhor Jesus, vai alcançar o coração desses 144.000 judeus que irão se entregar, que irão reconhecer Jesus como seu Messias, tá? Então, são judeus messiânicos, né? O apóstolo João foi específico no detalhamento das tribos, sendo assim, cremos ser impossível alegorizar. Esses judeus creem não somente em Deus, mas também obedecem aos mandamentos da Torá. E essa talvez seja uma das grandes diferenças em relação aos cristãos, né? Porque os judeus messiânicos, eles não deixam de ser judeus, eles continuam sendo judeus, mas obedecendo aos mandamentos da Torá. Claro que os mandamentos referentes à cerimônia do templo e tudo mais, eles deixaram de ser observados, porque o templo ele deixa de existir lá no ano 70, quando ele é destruído, mas eles têm ali os princípios da Torá que regem as suas vidas, eles tem os hábitos alimentares mantidos, os hábitos de observar, né, as festas judaicas mantidos, enfim. Então eles sim continuam obedecendo os mandamentos da Torá, crendo em Cristo como o seu Cordeiro Pascal, como o seu Messias, crendo em Jesus como a expiação plena dos seus pecados,
tá? Mas eles não deixaram de ser judeus, eles continuam sendo judeus, tá? E em relação às 12 tribos, a ausência das tribos de Dan e Efraim se deve ao julgamento de Deus por seus pecados, tanto de idolatria quanto de rebelião, tá? Então a gente vê em Juízes a respeito da idolatria de Dan, e depois nós vamos ver lá na época da divisão do reino de Israel com Judá, a respeito de Jeroboão. Jeroboão era um efraimita e ele se junta, ou ele entra em acordo ali com Dan, para que os judeus ali daquelas 10 tribos não descessem mais a Jerusalém, a fim de que não voltassem com o seu coração para a tribo de Judá, para o rei Roboão. Então ele muito ardilosamente, né, ele trama ali uma nova forma de adoração a Deus, que não era a forma que Deus havia instituído, tá? Contudo, em sua misericórdia, Deus concedeu um remanescente à tribo de Efraim pela fidelidade de seu pai José a Deus. Então, por isso que José é citado, né, porque ali existe ali alguns descendentes de Efraim que estão relacionados nessa tribo, mas eles não estão mais com o nome de Efraim, eles já estão sendo chamados de José ali, tá? José. Testes futuros de DNA, eles poderão identificar os descendentes de cada tribo. Então, existem aí, a medicina tem crescido de maneira assustadora. O Estado de Israel, inclusive, é um estado que tem muita pesquisa em todas as áreas médicas, né? Eles são aí pioneiros em muitas áreas da medicina. E eu acredito que eles vão ter essa capacidade de muito em breve descobrir, através de testes de DNA, como é que eles conseguem identificar algumas assinaturas genéticas, seja no sangue ali, no cromossomo, enfim, eu não sei dizer, mas eu creio que eles terão essa capacidade em alguns anos, se já não tem, e a gente ainda não sabe disso, de identificar as 12 tribos, ok? Então, posso dizer que é uma fé que eu tenho em relação a como eles vão conseguir comprovar as 12 tribos de Israel. E nazireus, vamos lá. E essa é uma das partes aqui que eu começo a adentrar em todo o entendimento que eu recebi, a revelação que eu recebi por parte de Deus. Creio que esses judeus messiânicos realizarão o voto de Nazireu pelas características apresentadas no texto de Apocalipse 14. Eles são castos, imaculados, separados e consagrados como primícias do reino milenar. Pela sua dedicação ao Rei Jesus, receberão recompensas especiais dentre todos os salvos, tá? Nós vemos algumas características ali em Apocalipse 14 e eu vou explorar essas características baseado no entendimento aqui para frente, que vocês vão entender o porquê que eles são, ou se fizeram castos, são imaculados, se fizeram separados e consagrados, e como primícias, guarde essa palavra, primícias do reino milenar, tá? As recompensas que os 144 mil eles recebem por terem realizado o seu voto de nazireado, tá? Eles aprenderão um cântico novo, como a gente viu em Apocalipse 14, e durante o reino milenar eles serão os que seguirão Jesus por onde quer que ele vá. Gente, isso para mim, no meu entendimento, é fantástico. Nós não vemos outro grupo de pessoas ali descrito na Bíblia que tenham esse privilégio, e é verdadeiramente um privilégio você poder seguir Jesus por onde quer que ele vá. Isso vai necessariamente, como a Bíblia diz, estar única e exclusivamente reservado para os 144 mil. As outras pessoas ali no reino milenar terão contato com Cristo? Sim, terão contato com Cristo. As outras pessoas verão a Jesus? Sim, verão a Jesus. Jesus vai estar ressuscitado, reinando em Jerusalém. Nós teremos esse contato com Ele. Porém, segui-lo, ir com Ele, caminhar com Cristo, né? A semelhança dos apóstolos, como os apóstolos fizeram quando Jesus esteve aqui na terra, somente esses 144 mil que foram consagrados, ou que se fizeram consagrados, se fizeram santificados. E possivelmente eles aprenderão de Jesus os grandes mistérios do conhecimento de Deus, que serão espalhados por toda a terra durante todo o milênio, tá? Durante todo o seu reinado. Como eu coloquei, realmente eles serão muito semelhantes aos apóstolos, participando ali da intimidade do nosso Rei Jesus, ok? E aí, eles são nazireus como seu mestre. Como assim? Então vamos lá. Jesus realizou o seu voto de nazireu em sua última ceia com os discípulos. Os 144 mil seguirão o seu exemplo e somente beberão do fruto da vide na volta com Cristo para estabelecer o seu reino milenar e poderão finalmente entregar o seu voto no templo construído no milênio. Então aqui algumas peças já começam a se encaixar, né? Por que que os 144 mil eles são castos, eles são imaculados, eles são separados? Por que que eu disse que eles são nazireus? Porque eles têm
um modelo. E esse modelo é o seu Messias. Ah, mas eu não concordo que Jesus ele fez um voto. Então, eu vou provar para vocês, ou tentar provar para vocês que sim, Jesus realizou o seu voto de Nazireu. Tá? E como é que foi o voto de Jesus? No texto ali em que eles estão, nos últimos momentos que Jesus está com seus discípulos ali na ceia, ele cita, ou ele expressa essa seguinte frase enquanto ele está compartilhando ali do cálice. Digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Esse não beberei deste fruto da vide, ele é muito, muito, muito específico dentro da Bíblia. Se você for lá em número 6, você vai encontrar lá as características do voto de nazireado. E esse fruto da vide é uma expressão utilizada ali, porque naquele momento o nazireu ele não só pode não beber vinho, mas também vinagre, mas também comer qualquer produto da videira, uvas passas, até pães fermentados à base de uva, enfim. É muito específico, é muito específico. Eu creio que naquele momento em que Jesus ele estava compartilhando com os seus discípulos aquele último momento, Jesus faz essa consagração, Jesus faz esse voto, ele expressa esse voto diante dos discípulos e eu creio que os discípulos entenderam. Né? O nazireu na época de Jesus ele era comum, né? O voto de nazireado ali era um voto realmente de dedicação de pessoas que queriam verdadeiramente entregar e se consagrar a Deus. Então eu creio, né, segundo o entendimento que eu tive, de que esse momento em que Jesus faz esse voto de não beber do fruto da vide é exatamente o momento em que ele está fazendo o seu voto de nazireado. E ele diz, até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai, esse reino de meu Pai, ele não é um reino espiritualizado como muitos pensam, tá? Não, ele é realmente o reino milenar, o reino em que Cristo volta e estabelece o seu reinado sobre a terra, tá? Então, novamente, eu recorro à interpretação literal da passagem, sem espiritualizar, mas mostrando exatamente como ela foi escrita e, no meu entendimento, como ela deve ser interpretada. Uma outra situação no voto de nazireado é que o nazireu ele deveria se abster, ou ele não deveria se aproximar de nada que fosse morto, né? Nada que não tivesse vida. Eu acho que esse é o princípio, não ter vida. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cravado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. É interessante essa passagem que José de Arimateia, ele vai lá junto com Nicodemos, eles retiram o corpo de Cristo, eles levam esse corpo não para um cemitério comum. E nem os romanos permitem que esse corpo vá ser sepultado com os outros corpos que normalmente os criminosos crucificados eram sepultados numa vala comum. Não, eles pedem o corpo a Pilatos, e aí a gente vê a influência que José de Arimateia tinha a ponto de ter acesso a Pilatos, e aí pede o corpo de Cristo, retira o corpo de Cristo e o coloca num local em que não era um cemitério comum, não havia mortos ali na região, era um túmulo vazio, cavado numa rocha, virgem, não tinha sido ninguém colocado dentro daquele túmulo. E por que isso se fez necessário? Porque toda esse cuidado de Deus com relação ao sepultamento do seu filho Jesus, porque Jesus ressuscitaria. E uma vez ressuscitado, sendo Jesus nazireu, ele não poderia ter contato com nenhum tipo de morto. Né? Então, quando ele ressuscita e ele está sozinho, ele não tem contato. Imagina se Jesus fosse ressuscitar dentro de um cemitério. Naquele momento, ele quebraria o seu voto. Né? Se ele tivesse sido jogado numa vala comum, naquele momento em que ele ressuscitasse, ele estaria quebrando o seu voto. Então, para que existisse a possibilidade de Cristo manter o seu voto, ele foi colocado nesse túmulo, no qual ninguém ainda havia sido colocado. Então, esse é o entendimento das duas principais características do voto de nazireado: o se abster do fruto da vide e também não ter contato com nada que não tenha vida. Tá? Jesus é nazireus, e Jesus já tinha dito, ou dado a entender,
em algum momento diante dos seus discípulos, e graças a Deus Mateus registra essa situação, é quando eles estão falando a respeito de casamento. Jesus diz: alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. E olha que coisa maravilhosa, outros ainda se fizeram eunucos, ou seja, castos, né, por causa do reino de Deus. Ou seja, outros se fizeram assim, não tiveram relações, desejaram não ter relações com mulheres ou tocar em mulheres por causa do reino de Deus. E olha como isso é maravilhoso, como Jesus ele já vem sinalizando durante o seu ministério que ele poderia sim realizar esse voto. E por que Jesus não realizou esse voto antes? Ou por que Jesus não nasceu nazireu, não foi dedicado por Maria, por nazireu? Porque Jesus tinha um ministério a cumprir. Né? Diferente de João Batista, Jesus tinha um ministério onde ele tocaria em leprosos, tocaria em pessoas impuras, ele tocaria em corpos mortais para que estes ressuscitassem. Ele seria tocado por aquela mulher do fluxo de sangue, e isso também é um outro entendimento muito importante para o voto de Nazireu, ou para que Jesus pudesse manter o seu voto de Nazireu. Não sei se eu vou ter condições de falar aqui, mas depois, se vocês quiserem me perguntar, existe uma passagem a respeito disso que eu posso explicar melhor. Eu disse, eu não quero ser muito longo, o vídeo já tem mais de 30 minutos, eu quero ser o mais rápido possível, mas Jesus precisava cumprir ali o seu ministério, e só no momento em que ele cumpriu tudo, em que ele terminou todo o seu ministério público e passa ali aquele momento de ceia com os seus discípulos, onde ele diz: eu desejei muito tomar essa última ceia com vocês, é que ele sim, naquele momento na mesa, diante dos seus discípulos, ele faz o seu voto de nazireado, tá? Então ele não pôde fazer antes, por causa do seu ministério e de tudo aquilo que ele ia encontrar, enfrentar, e do trabalho que ele havia de realizar. E olha que interessante, quando ele ora ali a Deus e ele fala: a Deus, em favor deles eu me santifico, essa expressão é eu me separo, né? Essa expressão é eu me consagro, e é exatamente isso que um nazireu faz. Um nazireu, ele se separa, ele se consagra, ele está a partir daquele momento debaixo de um cuidado, ou debaixo de uma intenção total de servir a Deus, né? É lindo imaginar que Jesus, mesmo sabendo que ele passaria por todo aquele sofrimento ali na cruz do Calvário, ele ainda assim crê em Deus e se santifica e faz esse voto de dedicação plena, dedicação total. Então é maravilhoso a gente ver como as peças elas vão se encaixando para que a gente possa afirmar que Jesus realmente é nazireu. Jesus manteve o seu voto. E olha que interessante, mais tarde, no Calvário, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenham sede. Ou seja, o sofrimento ali de Jesus se tornou tão intenso a ponto de ele ter sede e expressar ali em meio à sua dor essa sua vontade de alguma forma ali beber algo, né? Enfim, bom, vocês talvez entendam quando a gente realmente está com a boca seca, né, de tanto falar, ou de tanto sofrer, ou de tanto se esforçar fisicamente. O esforço de Jesus físico ali estava sendo muito grande, e estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Mas Jesus precisava manter o seu voto de nazireado. Então ele apenas prova, né, ele não faz a bebida toda daquela esponja, né? É como se fosse para a gente, talvez a gente ali mordesse aquela esponja com o máximo de força possível para sair o máximo de líquido possível. Mas Jesus não, ele apenas prova, e ali ele sente não somente de repente o cheiro, mas o gosto do vinagre, e aí ele percebe que ele precisa manter o voto, e Jesus morre com sede. Jesus disse: está consumado, e com isso ele curva a sua cabeça e entrega o seu espírito. O João, o evangelista, o apóstolo João, é o único que detalha isso. Os outros evangelhos eles vão de fato falar a respeito desse momento que eles ofereceram para Jesus beber. Mas eu creio que só João consegue esse detalhamento de informação. Por quê? Porque João estava muito próximo. Tanto é que Jesus fala a respeito de Maria para João. Então ele
ele consegue ter ali próximo a Jesus todo esse retrato do que verdadeiramente aconteceu naquele momento. Então nós vemos que Jesus manteve sim o seu voto no Calvário